ajuda, né, nesse processo. Eu já dou aula para os meus alunos. Então, assim, já ajuda muito nesse processo. Mas toda palestra, os primeiros 5 minutos são tensos. Toda palestra. Porque você não sabe da energia das pessoas. Porque quem define como vai ser a palestra, eu vou dizer, não é o palestrante, é o público. Como ele lhe olha, como ele se enxerga, os movimentos que ele faz na cadeira, porque o corpo fala. A gente é muito transparente, irmão. Sim. As pessoas aqui não sabem ler as outras. Mas assim, a gente olha e enxerga como as pessoas estão. E isso aumenta a energia, diminui a energia e você tá ali para olhar isso. Não é só chegar e entregar o conteúdo, é enxergar as pessoas e entregar para elas o que elas precisam. Então, o que é que tem que acontecer? A gente vende o que o cliente quer, mas entrega o que ele realmente precisa. Inclusive com over delivery. Agora, é foda. Porque, por exemplo, você chega numa palestra, tá todo mundo desinteressado, mexendo no celular. E aí, como é que Moisés faz para poder botar esse povo para se abrir e focar? Chama atenção, joga para plateia para elas responderem, para se colocarem, coloca elas dentro do contexto do seu conteúdo e vai fazendo. Vai criando interação. E perguntando se o povo está gostando, porque isso é um dos grandes problemas hoje das empresas. Não pergunta, não faz pós-venda, não pergunta se o cliente está satisfeito ou não está. Como é que ela vai medir o crescimento dela se ela não pergunta como é que ela está? Entendeu? Ela não recebe o feedback do que está sendo feito. Nem gosto de usar essa palavra, mas ela é mesmo, feedback. Entendeu? Ele é anti-clichês, né? Eu nem gosto de usar essa, mas é isso mesmo. Mas tu que já deve ser a terceira. Por que tu tenta ser assim um pouco anti-clichê, tentar encontrar novos caminhos? É pra ter um perfil linguístico específico? Por mais que... Porque assim, a gente tem que trazer palavras diferentes também para as pessoas entenderem. Porque às vezes... É aquilo que eu digo, ó, de graça, gratuito. Não tem diferença. Não tem diferença. Mas dependendo de onde ou como for utilizado, vai trazer um resultado. Se você perguntar para a classe C o que é gratuito, ela não sabe o que é. Se você disser a classe A, eu vou lhe dar isso de graça, ela vai esculhambar com você. Não presta, não. Não presta. Tá me entendendo? Então, é bem sobre isso. Então, todo mundo diz que tem a virada de chave. Todo mundo diz que tem que ir do ponto A para o ponto B. Calma, não é bem assim. A gente tem que ir do ponto A para o ponto B, mas estão banalizando as palavras com significados completamente diferentes. Porque se só dizer isso fica muito simples ao ponto da pessoa não entender onde porra é o ponto B. Exatamente. Caramba, isso é... E não sabe que tem dois caminhos. Tem a ponte que você constrói e tem o vale que você passa. Ele fica falando com essa voz branda aqui, quase um padre mesmo. Empurrando a faca. Se eu tivesse aqui com dinheiro, já perde, né? Que o dinheiro. Entendeu? Mas é bem assim. Então você tem que ir onde você quer chegar. Todo mundo tem um ponto de necessidade, tem um ponto de desejo. Mas a gente tem duas decisões. Quais são as decisões? Construir a ponte ou passar pelo vale? Pode até dar uma travada aqui, mas faz todo sentido. Me diga uma coisa. Estamos em período de eleição e você diariamente conversando com empresários, estando ali na lida direta com eles. Como é que tá esse momento de indecisão? Como é que tu tá sentindo vindo dos empresários esse momento de indecisão? O mercado hoje tá muito... Tá uma interrogação muito grande para esperar a definição do que vai acontecer, né? Primeiro, o voto é secreto. Nem me pergunte que eu não digo a você em quem eu voto. Mas o que é que acontece? O mercado está mostrando, não é, através dessa polarização, dessa concorrência que está aí, de como ele precisa se comportar, né? Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo hoje, comércio caiu, venda caiu um bocado de culpa, porque as pessoas estão assustadas, querendo ver o que é que vai acontecer. Mas eu acho que a gente vai ter um dos melhores Natal que já aconteceu, de venda, de produto, de tudo. Um Black Friday muito bom, inclusive. Mas aí cabe às pessoas. E como eu vejo esse cenário aqui, é um cenário de interrogação. Mas eu sei em quem os empresários votam e eu sei em quem os colaboradores votam. E aí precisa entender, existe uma divisão disso. E o que tem que pensar é um país completamente que seja coeso para os outros, para todo mundo, para nós, para mim, para você e para qualquer pessoa. Tá? Mas precisamos ter um posicionamento. Eu até digo, não adianta votar nulo nem branco. Você tem que ter uma posição. Se sua posição é A, é A. Se sua posição é B, é B. E assim tá. Por exemplo, eu vou palestrar dia 29 de outubro em Lisboa.
eu vou palestrar e venho pro Brasil na mesma hora, porque eu quero votar no outro dia. Mas ainda bem que vai palestrar lá, né? Que é o clima mais leve. Entendeu? E vou palestrar e venho votar. Eu sei do meu posicionamento de cidadão que a gente precisa ter. E isso é muito importante, porque tem até uma propaganda massa que eu achei que o Burger King acertou de uma maneira muito foda, que ele chegou, chamava as pessoas na frente do Burger King, ei, vem cá, tem um sanduíche aqui pra tu. Aí entregava um sanduíche com uma caixa branca. Aí tinha um que era pão e cebola dentro. Eu acabo achando, mas eu não gosto disso, não. Aí diziam, pois é, se você não escolhe, você deixa que outras pessoas escolham pra você. Exatamente. E na eleição é justamente isso. Se você não se posiciona, por mais que seja no menos ruim, ou no que você quer, você tá deixando que outras pessoas dirijam muito pra você. Exatamente. E principalmente empresários são pessoas de atitude, então eles sempre... O que eu tô querendo saber mesmo assim é como é que tá... Se eles estão muito aflitos, se estão segurando investimento, Tá, esperando lógico, essa decisão. Tá, lógico. Por isso, o tal interrogação, porque o dinheiro tá parado, ele não tá movimentando. Só que tem um gap aí. Qual o gap? Que apesar de estar nessa indecisão... O gap é espaço, tá, gente? Tá apesar de estar nessa indecisão, as coisas têm que continuar e tem que funcionar plenamente. Porque mas não hoje não está pleno, está básico. Depois do dia 30, você vai ver. Mas, de toda forma, independente de quem ganhar, eles vai vão ter que ter movimentar. Aí só que um vai movimentar moderadamente, outro mais exacerbadamente. Mas enquanto isso questão de estratégia, então. Tudo antes e depois da eleição. Tá até caro o lead, tráfego tá muito caro. Tá tudo caro na internet. Porque as eleições empurram dinheiro demais. Total. Caramba. E pronto, já tem por outra parte aí, a questão digital, literalmente. O quanto faz diferença você não só produzir um conteúdo interessante que contribua na vida das outras pessoas, mas o diferencial de você investir, promover aquele material. O quanto isso faz de diferença. Tu conhece o Boticário? Sim. Tu compra o que no Boticário? Onde? Não. O que o Boticário perfume, vende? Sim. Perfume? O Boticário vende perfume? Não. O Boticário vende presentes. Você vai lá comprar presente no Boticário pra dar pra alguém. O business deles é eles. Pior que é verdade mesmo. Isso aí é... Tu vai na Cacau Show comer chocolate? Não, tu vai comprar o chocolate pra dar pra alguém. Então é isso que as empresas precisam fazer. Isso dá um... Não vender os produtos dela, vender a experiência que o produto dela causa. E criar suas histórias. A Starbucks faz o que hoje? Ela cria experiências com você, café, você junto com o café. O café vem com o seu nome, ela chama você pelo nome. E você toma um café, que toma aqui, que toma lá, tá tudo certo. Então, o que é que as pessoas têm que entender? Que elas precisam promover. Os empresários têm que entender que eles precisam promover seus conteúdos contando histórias. Quando você conta história, você consegue captar seu cliente. Porque gente gosta de gente e não de produtos e serviços. Meu amigo. E perguntei dos tráficos, né? Não, até o... Nossa. O cara perde mesmo, porque o cara entra na onda que ele tá soltando aqui, aí você vai bater tão longe que... Vai. Mas eu digo assim... Isso aqui é o que você vai ver amanhã, no treinamento amanhã, no Digital Day. O tráfico, ele dá o show, isso aí que a gente tá conversando. O tráfico, ele faz essa promoção que você constrói chegar nas pessoas que você quer vender para elas. Primeiro você tem que, para você fazer isso, você precisa conhecer seu público. Escolher o público. Escolhe o público, define a persona, qual o perfil de pessoas que você quer para o seu negócio. Depois você cria a sua estratégia. Primeiro você faz o tráfego orgânico, que é a publicação normal, tal ali. Quando vê como é que está aquele engajamento, você injeta dinheiro para alcançar realmente aquelas pessoas que são semelhantes àquelas que te curtiram, que te comentaram, que alcançaram você. Entendi. Não tem maquiagem no digital. É tudo transparente, só que você precisa mexer com a ferramenta. Tem uma coisa que eu... Mas antes de qualquer ferramenta, o que faz você vender o seu conteúdo? Como você gera? É a eu dei até um raiz, né? exemplo, tá rodando um tráfego meu. Você que é aqui de Campinas tá vendo muito tráfego meu, que eu dei um exemplo da Coca-Cola e do Red Bull. Você já viu esse vídeo? Não, esse eu não vi, não. Por exemplo, a Coca-Cola... Coca-Cola é o quê? Não, ela não vende refrigerante. Ela vende felicidade, conexão, sensação, família, estar junto. Isso o que é?
O Red Bull Red Bull vende energético? Não, o Red Bull vai você se sentir bem, faz você ter energia, faz você estar pra cima, faz você ver e estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. É isso que eles vendem. Que é que a Sportcast faz. Conta histórias. De quem? Dos nossos heróis. Muito bem. Que heróis? Todo e qualquer. É massificar esse conteúdo e ir pra cima. Ele termina de uma maneira tão engraçada que o cara sempre... lembrando aqui, uma coisa que eu vi lá nos teus conteúdos, e é uma coisa que a galera fala há muito tempo, mas é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender, que é o seguinte: não fique pensando nas contas do fim do mês, pense no resultado e tal, mente milionário e tal, que não fique pensando no que você precisa pagar. O que é que você indica para as pessoas que precisam quebrar esse paradigma de estar preocupado com as contas que vem no fim do mês? Eu até acho interessante e justo as pessoas se preocuparem, porque elas... E você sabe o que é a definição de preocupação? Deixa eu explicar aqui, porque as pessoas usam muito essa palavra. Preocupação. Então você está preocupando a sua mente daquilo que não aconteceu ainda. Antes de acontecer, você já está ocupando ela. Foda, né? Mas as pessoas precisam entender isso. Eu estou preocupado. Então você já está colocando algo negativo naquilo que você não sabe que vai acontecer. E a gente é aquilo que a gente declara. Se você declara que vai dar errado, deu merda. Fique certo que vai dar merda. Entendeu? Então, é isso daí que a gente precisa enxergar. E trazendo para a sua pergunta, qual foi a sua pergunta? Repita. Eu esqueci, não vou mentir. Você esqueceu. Então não era a pergunta certa para você fazer para mim. Mas o que é que eu vou lhe falar diante de tudo isso? Das pessoas se preocuparem com os pagamentos dela, que foi isso que você perguntou para mim. Lembrei um pouquinho. Tá bom, tá vendo? Então, a mente nos provoca isso. Então, preste atenção. As pessoas realmente se preocupam porque elas estão... A preocupação é ansiedade. A preocupação é algo de ansiedade. Mas se você constrói os processos, tem a estratégia certa e você arrisca... Por que os grandes bilionários são bilionários? Porque antes deles se preocuparem, eles arriscaram. Vão pra dentro, né? Foram pra cima. Inclusive, eu quero indicar um livro para todo mundo aqui, que é O Mito do Empreendedor. Mito do Empreendedor. Esse é um livro top que fala do cara ser técnico, de ser empresário, de ser empreendedor. Porque tem pessoas que são mais técnicas, mais operacionais, menos empresárias e menos empreendedoras. E é aí onde tudo acontece. E você já fez perguntas demais para mim. Então, você pode começar a fazer também. Entendeu? Sim. Faça mais. Fazer. Eu gostei desse bicho, que ele é provocador demais. Pronto, justamente você acabou de me lembrar. Mas você quer entender a intenção das pessoas? Sim. Faça perguntas. Tem que ir pra dentro, sim. Se você não faz perguntas, muita gente ele tá quase me dando, que tá reclamando, que tá quase me dando uma mentoria. Muita gente se perde porque não sabe fazer as perguntas certas. Sim. Responde antes de fazer outra pergunta. Eu não respondo perguntas, eu respondo com outras perguntas. Para você criar novos gatilhos. Aí eu vou dizer onde eu busquei isso, na natureza, na Bíblia. Se você olhar, 90% da que Jesus fala na Bíblia, ele é fazendo perguntas, não é afirmando nada. Fazendo você provocar o que tem dentro de você. Na Bíblia também não diz, Jesus não diz eu te amo. Ele faz a gente se sentir amável, amado. Então, quando você disser, não diga eu te amo para sua esposa, diga assim, está se sentindo amada? É isso que Jesus quer da gente, se sentir amado. Entendeu? E sempre conhecendo as pessoas. Tá, e tu quer fazer dinheiro? Quero, com certeza. Pronto, leia Provérbios. Lá você sabe fazer dinheiro. Se você ler. É o livro da sabedoria. O homem mais rico que existiu, ele tem muito a nos ensinar. Que foi Salomão. Então você vai conhecer. Inclusive o fim dele não foi legal. Mas ele construiu riquezas porque Deus honrou ele. Diante daquele momento que ele vinha passando. E essa sua forma mais incisiva, que a gente vem até conversando sobre isso ali. Então, os empresários geralmente estão ocupados, estão cheios de coisa para fazer, não gostam de ouvir, às vezes, algumas verdades, só que você trabalha justamente na contramão disso. Você vai para cima. Lógico, porque o empresário não tem tempo, ele quer resultado. Se ele quer resultado, ele tem que deixar o mimimi dele de lado. Orgulho, mimimi. Cara... Ele tem que ver que você não tá nem aí pra essa porra. Ou quer mudar,
Se você quer mudar e quer ver um negócio diferente, você tem que passar pelo processo. Que tem choro e ranger de dentes. A Bíblia fala sobre isso.